Bem, pessoal, vamos então continuar. Vamos agora iniciar a aula de DDP. Nós estamos aí no processo de estudar os princípios de funcionamento da eletricidade. Nós vimos aí as três áreas da eletricidade. E agora, depois de eletrodinâmica, nós vamos nos aprofundar na eletrodinâmica, porque tudo que for falado daqui para frente está relacionado à eletrodinâmica. Legal? E para hoje, vamos entender o que é DDP. Vamos inclusive ter uma aula aqui na bancada prática para entendermos o diferencial de potencial, porque DDP é o mesmo que diferencial de potencial entre dois pontos. DDP. Diferencial de potencial entre dois pontos. Isso é o DDP. E o DDP é a força elétrica. É a força que exerce pressão na carga, nos elétrons, para que esses elétrons comecem a entrar em movimento. Quando vocês têm aí na sua tomada uma corrente elétrica, essa corrente elétrica ela só passou a existir porque a tensão elétrica, o DDP, o diferencial de potencial entre dois pontos, impulsionou essas cargas e fez com que essas cargas se movimentassem. Então, DDP, diferencial de potencial entre dois pontos. Eu vou fazer aqui o desenho da bateria de novo, para a gente poder entender. Vamos lá, a bateria então, nós vimos aí na aula passada, deixa eu ver aqui a altura mais ou menos que eu vou desenhar isso. Tá ótimo aqui. A bateria então, ela tem os dois polos, negativo e positivo, correto? E aonde está os dois pontos? Nós temos um ponto positivo e o outro ponto negativo. Então, os pontos são exatamente esse. Positivo de um lado, negativo do outro. Se for corrente contínua, né, depois vocês vão entender o que é isso, nós temos uma fase e o neutro, ou duas fases, ou três fases. E aí tem os pontos. Nesse caso, a DDP, a diferencial de potencial entre dois pontos, esse diferencial vai estar aqui, olha. Nós temos aqui na bateria as cargas que estão acumuladas aqui dentro. E esse diferencial, que é a tensão, né? Tensão elétrica, no nosso exemplo aqui, será de 12 volts. Então, a tensão elétrica, que é o DDP, ela tem como unidade de medida volts, né? Volts. E aonde que está esse diferencial? Aqui eu tenho mais 12 e aqui eu tenho 0. No negativo está 0. Usando o sentido convencional. Lembra aí na aula passada, né? Então olha a diferença aqui. O que vai acontecer? Se aqui eu tenho 12 e aqui eu tenho 0, automaticamente o DDP vai fazer com que as cargas que estão aqui, olha, em maior quantidade, saírem em direção ao local que tem menor carga, aonde está 0. Então os elétrons vão automaticamente, quando eu ligar o circuito, né, o diferencial só existe quando você fecha o circuito, quando você liga a tomada e acende a luz e a luz está acesa, ela acendeu porque há um diferencial de potencial. E aí houve a corrente elétrica que fez acender a lâmpada e aí ela voltou. Então os elétrons vão sair daqui e vão seguir esse caminho aqui, ok? Olha, a setinha é o exemplo do que vai acontecer. Vai chegar uma hora que aqui está 0, essa carga 12 volts, o que vai acontecer com a bateria conforme você deixa ela
Aí, automaticamente ela vai baixando a carga. Ela vai baixando a carga. Vai chegar uma hora que aqui onde está 12, vai ser também 0. E aí, não vai ter mais diferencial, porque os dois se equilibraram e se mantiveram ali zeradas. E aí você vai colocar aqui uma lâmpada de 12 volts, essa lâmpada não vai mais acender. É o que acontece com a pilha. A pilha tem 1,5 volts, ou seja, o diferencial de potencial é de 1,5 volts. Está assim. Conforme você coloca a pilha no seu controle remoto, no seu brinquedinho ou em qualquer lugar, essa pilha vai descarregando, né? Que na verdade essas cargas aqui, elas vão indo em direção ao outro polo, ao outro ponto, né? Do ponto positivo para o ponto negativo, no sentido real, sabe? No sentido convencional, sabemos que o sentido real é ao contrário. E eles vão desse sentido. Vai chegar uma hora que a tua pilha, você vai apertar o controle não vai funcionar. Você vai acionar o brinquedinho não vai funcionar. Porque o 1,5 volts que tinha, ele foi indo em direção ao outro polo, nesse diferencial. Esse diferencial foi diminuindo. Aquela pilha que tinha agora 1,5 volt já não tem mais 1,5 volt, está com 1 volts. Ele vai baixando para meio volts, tum, e aí fica igual, equilibrado. Lembra que a natureza, ela busca o seu equilíbrio? Então é exatamente isso, ele estava com 1,5 volt na pilha, e aí foi gastando a sua pilha, ou seja, esse diferencial, ele já não existe mais, você coloca a pilha, troca a pilha, porque não vai funcionar o seu equipamento aí, porque acabou o diferencial, você consumiu a carga que estava aqui dentro. Certo? Então aqui está 0, aqui também 0. O diferencial de potencial numa bateria de 12 volts é de 12 volts. Qual é o diferencial de potencial dessa bateria? 12 volts. Mas ninguém usa esse termo diferencial de potencial DDP. Nós usamos nós usamos, né, aqui no caso, quando você vai perguntar, nós usamos a unidade da medida, que é volts. Ou nós usamos a medida, tensão. Qual é a tensão dessa bateria? 12 volts. Qual é a voltagem dessa bateria? 12 volts, ou seja, existe um diferencial de 12 volts ali. Na tomada da nossa residência também tem esse diferencial. Só que por que nunca acaba? Porque lá na usina tem lá um gerador que não para todo momento que você necessitar, você tem aí os seus 110 ou os seus 220. Vai fazer com que você a vida inteira tenha aí, e lá tá rodando a turbina lá em, sei lá onde aí no Brasil, o Brasil tá cheio tem um monte, né, de hidrelétricas aí, e lá gera e você tem aí na sua tomada. Então, sempre que você precisar aí, tem um diferencial de potencial, diferente de uma pilha, que tem ali um valor, uma carga, uma quantidade de carga, lembra a carga letra Q? Uma quantidade de carga armazenada, e aí você... com o tempo você vai, os elétrons vão indo para o outro ponto, a ponto de zerar os dois lados. Legal, gente? É simples de entender. Agora vamos para a nossa bancada fazer aí uma experiência bem legal para a gente entender. Eu posso até adiantar para vocês que a nossa experiência ali vai ser assim, olha. Para a gente exemplificar isso, vamos imaginar que nós temos um copo com água, certo? E aqui do lado eu tenho outro copo com água. Ok? E aí nós vamos botar um cano aqui, e aqui no meio nós vamos botar uma chave para ligar e desligar esse cano. Vamos imaginar que eu tenha esse copo aqui cheio até a boca de água, né? Aqui é a água. E esse aqui eu estou só com um pouquinho no fundo. O que vai acontecer quando eu abrir aqui o registro? Automaticamente vai ter uma pressão da água provocada pela própria gravidade. Então essa água aqui, ela vai em direção para esse lado aqui. E esse copo que está aqui, ele vai chegar aqui no meio, e esse daqui vai baixar para ficar no meio. Então os dois pontos aqui vão estar no mesmo nível, porque havia um diferencial e a pressão da água fez com que o lado enchesse e ficasse igual. É exatamente isso o diferencial de potencial. Imaginemos que essa água sejam as cargas armazenadas, que no lado de cá tem mais e aqui tem o menos,
aqui eu tenho 12 volts, aqui eu tenho 0 volts. Quando você ligar o circuito, vai haver o diferencial, vai se formar então a corrente elétrica que vai em direção ao outro lado, ao outro ponto, exercendo uma ação da natureza de buscar o seu equilíbrio. Nós vamos ver isso aqui na bancada para a gente entender legal isso. Vamos lá. Beleza então, pessoal? Olha aí, vocês já estão vendo aí esses dois copinhos com essa ligação que é um canudo. Vocês já estão vendo aí essa água azulzinha que está mostrando pra gente um equilíbrio. Um equilíbrio que no caso é provocado pela própria gravidade. Como eu disse, a natureza ela busca o seu equilíbrio. Nesse momento aqui eu estou representando os dois polos de uma bateria, como essa aqui. Legal? Olha, nós temos aqui o lado positivo, que é esse aqui, e o lado negativo. Imagine-se que isso tudo aqui é essa pilha. Nós temos aqui então o positivo, nós temos aqui o negativo, tá? E aqui nós temos essa água azul, que deve ser um detergente, acho que é isso, se não for amaciante é detergente, que representa a corrente elétrica, ou no caso, a carga armazenada aqui dentro. Nós temos aqui dentro uma carga armazenada que foi colocada aqui, colocaram uma carga aqui dentro, e essa carga está armazenada através de um processo químico, ok? Então nós temos uma quantidade de carga e automaticamente teremos um diferencial entre dois pontos, o positivo e o negativo, que nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, se vocês observarem, olha, a nossa água está no mesmo nível, não tem diferença. Então aqui é como se nós estivéssemos com essa bateria aqui a 0 volts. Por quê? Porque nós não temos diferencial. Se aqui nesse meio que está representado por essa lâmpada, nesse momento aqui, ela estaria apagada se ela tivesse ligado nessa bateria, porque não tem esse diferencial. E para que haja o diferencial, eu preciso ter mais carga de um lado do que no outro. Então eu vou tirar essa daqui, vou substituir, nós vamos colocar. Então agora nós estamos sem carga nenhuma, ok? Eu vou botar aqui a água azulzinha de novo, só em um dos lados. Vou fechar aqui para que não venha buscar naturalmente o equilíbrio, né? Que no caso aqui a corrente elétrica vai ser representada por essa água azul. Observe que agora nesse exato momento nós temos uma diferença. A minha mão está na frente, nós temos uma diferença. O daqui eu tenho mais, eu tenho mais carga, eu tenho mais elétrons armazenados do que nesse ponto. Automaticamente os elétrons que estão aqui vão buscar o equilíbrio e vão correr para esse lado, fazendo com que venha nivelar, tá? Então nós vamos soltar aqui e você vai ver exatamente isso acontecer nesse momento. A água que está num dos lados vai buscar automaticamente o equilíbrio, indo para o outro ponto. Isso que nós vimos acontecer aqui, se aqui tivesse uma lâmpada e fosse mesmo eletricidade, essa lâmpada nesse momento que estava tendo o diferencial de potencial, essa lâmpada iria automaticamente acender, ok? Ela iria receber aqui a carga elétrica, iria fechar o circuito, automaticamente iria ter ter a resistência que tem interna, o filamento iria acender, ok? Então esse é um exemplo clássico do diferencial de potencial, que nesse momento está igual. Se eu chegar aqui e colocar mais da água em azul, ele automaticamente vai buscar o seu equilíbrio. Observe que ele imediatamente vai buscar o nivelamento. É lógico que esse é um exemplo que nós estamos usando a pressão da água, a gravidade da Terra. Então a eletricidade é exatamente assim. É exatamente assim. Nós temos aqui o ponto positivo da bateria, que tem mais elétrons armazenados do que esse. Quando houver aqui um fechamento do circuito, eu botar aqui um LED, uma lâmpada, um motor,
ou qualquer coisa, esse circuito fechar, os elétrons vão buscar esse equilíbrio. E na hora que ele buscar esse equilíbrio, ele vai tensionar a carga, formando uma corrente elétrica, né? Porque eu tenho muito mais elétrons desse lado do que desse, ok? E aí gera aquela dúvida de qual é o sentido da corrente elétrica. É do positivo para o negativo ou é aqui do negativo para o positivo? Então, quando a ciência ainda não conhecia os elétrons, então deduzia-se que a corrente elétrica fluía do positivo para o negativo. Mas quando fizeram a descoberta dos elétrons, descobriram que os elétrons, eles são negativamente carregados, e quem se movimenta são os elétrons. Então entenderam que no sentido real, que é no caso aqui, olha, no sentido real, os elétrons vão circular do negativo buscando o ponto positivo, e isso gera debates até os dias de hoje na comunidade científica, porque a carga representada aqui no líquido azul são os elétrons, ok? Então eu tenho num lado positivo uma maior quantidade de cargas negativas, ok? Imagina-se que aqui dentro nós temos uma quantidade de cargas negativas, tá? Isso é uma coisa que é debatida ainda. Então eu tenho aqui muita carga negativa, e desse lado aqui eu tenho poucas cargas negativas. Então eu tenho aqui, olha, um diferencial, ok? Eu tenho um diferencial que é mais cargas negativas no positivo e menos cargas negativas no negativo, porque os elétrons são negativos. O ponto positivo, ele é positivo porque eu tenho mais cargas negativas, é que eu tenho menos cargas negativas. Então o sentido real, no caso de uma pilha, seria realmente o ponto que tem mais cargas negativas, flua para o ponto que tem menos cargas negativas. Mas isso é uma questão muito debatida ainda pela comunidade científica. Então está oficialmente hoje como do positivo para o negativo o sentido convencional, o sentido antigo, e do positivo e do negativo para o positivo, o sentido real. Eu vou desenhar aqui nesse caderninho para a gente poder entender isso. Nós estudamos sobre os elétrons, né? Ou melhor, sobre o átomo. O átomo tem um núcleo. Dentro do núcleo nós temos prótons, e nós temos os nêutrons. Então o prótons tem a carga positiva, o nêutron tem o zero, que é nulo, e ao redor eu tenho aqui a eletrosfera, que são os elétrons, que são cargas negativas. Os elétrons, ele tem cargas negativas, então eu tenho um negativo aqui, e são eles que se movem. O núcleo aqui com os prótons, dificilmente a carga positiva ela vai se desprender daqui de dentro, que são os prótons e os nêutrons. Então assim, no material de cobre, por exemplo, eu tenho milhões, trilhões, quadrilhões de moléculas, ou melhor, de átomos ali comprimidos, formando aquele material. E quando você lança nele uma corrente elétrica, aquela corrente elétrica vai fluir pela eletrosfera. Ela vai fluir automaticamente de um elétron passando para o outro, ou melhor, de um núcleo, de um átomo passando para o outro átomo, que é o corpo do material, fluindo a corrente elétrica. Então assim, realmente são as cargas negativas que se movimentam, ok? Então eu entendo que realmente, ou que está atualmente oficializado, que o sentido real é do negativo para o positivo aí, beleza? Então vamos lá, vou fazer mais uma vez para a gente finalizar, okay? Para a gente finalizar esse vídeo, uma experiência bem legal. Então olha, toda vez que houver um diferencial, a força de um lado vai tensionar, ok? Por isso tensão elétrica, porque tensiona, ela empurra. Vamos imaginar, né? Nós estamos vendo aqui a carga
que está aqui sendo tensionada para esse lado. Essa tensão que está sendo exercida aqui, ela está sendo provocada pela gravidade, o próprio peso do líquido, tá? Dentro de uma bateria, e isso acontece da mesma forma, ok? Nós não vamos mais repetir isso. E agora na pilha, na bateria aqui, essa bateria está bem descarregada, nós vamos poder medir aqui essa pilha. Então vamos lá, essa bateria aqui no caso, né? Nós temos os dois pontos e nós temos aqui um multímetro, que no caso está na escala de voltímetro. Nós estamos medindo a voltagem da bateria, 4,85 volts, está bem descarregada, é uma bateria de 9 volts. Dessa forma nós entendemos na prática aí o funcionamento do DDP, o funcionamento desse diferencial. É uma coisa bem simples de se entender. Legal, gente? Então, olha, mais uma aula aí na prática, indo para conta do nosso curso de eletricidade básica. Já está na reta final, faltam umas 3 aulas aí para a gente fechar isso daí. Tá legal? Você que não é nosso aluno, mais uma vez, vai ficar aí para vocês aí o link. Vocês vão poder estar se matriculando e fazendo o curso de eletrônica. E para quem está fazendo o curso de eletrônica ou de energia solar, é fundamental ter o conhecimento dessa teoria que nós comprovamos na prática, ok? Dessa teoria é fundamental para que você possa desenvolver tendo solidez, estando com uma base perfeita. Legal, gente?